Nós estamos vivendo em momentos de muita tristeza, em momentos de muita angústia, lutos, perdas, dores, sofrimento, famílias entristecidas, angustiadas, com medo. Nós estamos vivendo um momento muito angustiante por causa dessa pandemia, por causa do coronavírus. Já tem mais de ano que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo este medo, essa angústia. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. É uma palavra que eu quero deixar para você, para acrescentar a sua fé, para que você tire os olhos da circunstância e que você venha olhar para o nosso Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Deus reverte decreto de morte desta pandemia. Nós estamos vivendo um decreto de morte. Muitas vidas foram ceifadas hoje em todo o mundo. Nós estamos aí com mais de 277 mil mortes somente no Brasil. No mundo todo, 2.650.000 pessoas morreram. Muitas pessoas angustiadas. Os hospitais lotados. Muitas pessoas precisando da nossa ajuda, da nossa oração. E o que nós vamos fazer? Eu quero ler para você a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus em Esther, o livro de Esther. Eu vou estar falando sobre essa rainha, a rainha Esther. Esther 2:7 diz assim: Mardoqueu era o primo da Esther. Ele tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Esta moça também, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Está Esther 2:7. Agora eu quero passar para Esther 2:16 e 17. Esther foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real, e tomou a rainha no lugar de Vasti. Nós vemos aqui, esta jovem era órfã. Ela foi criada pelo seu primo, tio Mardoqueu. Os seus pais foram levados cativos para a Babilônia. E ela nasceu no exílio. E agora, uma menina improvável. Uma menina que você olhasse para ela, você não apostaria suas fichas nessa menina, nessa moça, nessa mulher. Nós sabemos que eu não vou falar a história toda, e eu gostaria que você lesse o livro de Esther, para que você compreendesse a proteção de Deus nesse tempo de calamidade. Esther ganhou o concurso, e ela foi escolhida como rainha. E o rei amou muito Esther. Mas ao longo da história, nós podemos ver que havia um primeiro-ministro da Pérsia, que ele começou a perseguir os judeus. E decretou, e declarou, fez um decreto onde os judeus seriam exterminados.
O porquê disso é que ele era um homem muito arrogante, um homem muito orgulhoso, e ele queria que todas as pessoas se ajoelhassem a ele e prestassem adoração à vida dele. Esse primeiro ministro que se chama Amã. E Mardoqueu, o primo da Esther, ele não fez isso, ele não se ajoelhou diante de Amã. Por isso Amã baixou um decreto, ele ficou muito irado, ele baixou um decreto onde ele ia exterminar não somente Mardoqueu, mas todos os judeus. E esse decreto, ele estava determinado para o mês de março. Por isso que eu escolhi essa mensagem para esse mês de março. Havia um decreto de morte, de extermínio para o povo judeu. Aí Mordecai ficou sabendo e mandou um recado para Esther: olha, se levante, tem um decreto de morte contra o nosso povo, contra a nossa nação. Será que não foi para esse tempo que Deus te levantou? Faça um jejum. Ela proclamou um jejum 3 dias. E foram orar, se humilharam diante de Deus por 3 dias. E ela, depois desse jejum, dessa oração, ela compareceu diante do rei. E o rei estendeu o seu cetro para ela. E ele perguntou: o que você quer? Qual é o seu pedido? Me fala o que você quer. Se for metade do reino, eu te dou. E eu vou contextualizar essa história para os nossos dias atuais. Nós estamos vivendo dias onde tem decretos de morte, pessoas morrendo por todo o mundo. Tem um decreto de morte sendo instaurado. E o que nós, como cristãos, vamos fazer? Vamos cruzar os braços, vamos lamentar, chorar, desesperar. Mas hoje, Deus está nos levantando para estarmos fazendo o que Esther fez. E ela salvou o seu povo do extermínio. Nenhum deles foram mortos, porque eles venceram seus inimigos e fizeram uma festa no dia 15 de março. Amanhã se comemora o dia de Purim, porque aquilo que era para ser tragédia se reverteu em alegria, em festa. E eu quero declarar nesse dia 14 de março, onde nós temos visto muitas vidas sendo ceifadas por esta pandemia. E eu estou aqui hoje, nesse dia, dizendo: será que não foi para este momento que Deus nos levantou para fazermos diferença, para mudarmos a história da nossa nação? Povo de Deus, chegou o tempo de nos unirmos e através da oração, através da intercessão, através do nosso clamor, chegou o tempo de nos ajoelharmos, de buscarmos a Deus, de clamarmos a Deus, de chorarmos, de lamentarmos diante do Senhor, mas crendo que Deus é o mesmo Deus que ouviu Esther, que ouviu o povo judeu no passado, é o mesmo Deus que pode nos ouvir hoje. Vamos nos levantar, povo de Deus, vamos nos unir em oração, em clamor, não somente pela nossa nação, mas pelo mundo todo. E o mesmo Deus que fez na vida do povo judeu, é o mesmo Deus que prometeu fazer nas nossas vidas. Eu creio que essas palavras, eu creio que essas promessas são para os nossos dias. E o que nós devemos fazer? Como Esther fez, decretou um jejum. É tempo de chorarmos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de pedirmos perdão para Deus, pedirmos perdão pelo nosso país.
As pessoas, o nosso povo se afastou de Deus. Através das artes, através do cinema, através das mídias, das redes sociais, através do carnaval, o nosso Jesus foi escarnecido, foi zombado, foi humilhado. E nós temos visto, nós temos enfrentado esses momentos de dores e de angústia. Mas eu posso dizer para vocês, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Não tem sido fácil, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui, a igreja vazia, apenas com alguns irmãos do louvor. Isso é muito triste. O nosso coração fica angustiado. Mas nem por isso nós deixamos de ser igreja. Aonde você estiver, aonde você está, você pode ser igreja, você é igreja. Mas não fica uma igreja acovardada, uma igreja amedrontada, uma igreja que não sabe o poder que tem nas suas mãos, através dos seus joelhos, através da sua intercessão, através da sua oração. Levante na sua casa, ore pelos seus, busque ao Senhor, clame a Ele, chore, ore, jejue, busque a Deus. Você é o canal que Deus vai usar para orar pelas pessoas e elas serem curadas. Nós aqui, todo final do nosso culto, nós fazemos uma lista de intercessões, e nós temos visto Deus operando muitos milagres. Nós louvamos a Deus, porque em meio a essa pandemia, Deus pode reverter esse decreto de morte. Só Ele para reverter esse decreto. E a nossa fé está firmada nele. A nossa fé, os nossos olhos estão voltados para Ele. No mês de agosto, nossa família viveu essa pandemia. No mês de agosto nós sofremos a saga da nossa família nesta pandemia. Foram dias de muita angústia, foram dias de muita tristeza, de medo. Mas houve um povo que se levantou, houve uma igreja que se levantou, houve uma igreja em jejum e oração que clamou pelo seu pastor, clamou pela vida do meu amado, do meu marido. Ele foi entubado, estava em estado grave, mas Deus reverteu. No último dia de jejum dessa igreja, no domingo, o dia que ele estava pior, o dia que foi declarado, olha, ele não pode ser estubado, ele pegou uma bactéria, olha, vamos ter que protelar o seu momento de ser estubado. Mas essa igreja estava em jejum e oração, e no último dia que eles entregaram o jejum, na noite, no culto à noite, esse mesmo horário, quando ele estava entregando o jejum, Deus tinha feito um milagre naquele hospital. O meu marido, ele se estubou, ele tirou os tubos, ele mesmo, ele não viu, mas eu creio que o anjo do Senhor foi lá e arrancou aqueles tubos, e para a honra e glória do Senhor, no momento do culto, eu entrei ao vivo no telão, e eu pude dar a notícia: meu marido saiu, foi estubado, e 3 dias depois, ele recebeu alta da UTI, foi para o quarto, ficou 2 dias, e ele saiu. Mas eu sei o que você passa, eu sei o que você está passando, eu sei as angústias, o medo. Tinha um decreto de morte também para o meu marido. Por 2 vezes eu abri a Bíblia, enquanto ele estava lá no hospital, e saía no mesmo lugar.
saía assim: e o pó volta à terra, e a alma volta a Deus. E eu clamei, eu chorei, eu ajoelhei naquele hospital, eu clamei e chorei, falei: Deus, reverta esse decreto de morte, reverte esse decreto de morte. E Deus ouviu a nossa oração. Hoje nós podemos festejar o Purim, hoje nós podemos festejar esse momento, esse mês de março. Nós estamos reclusos, eu e a minha família estamos separadinhos ali na nossa chácara, mas nós temos motivo para louvar a Deus, para celebrar a Deus o Purim. E amanhã, dia 15, o dia do Purim, 15 de março, é o dia que eu faço também 35 anos de casada com meu maridão. É dia de celebrar, é dia de festa, porque Deus me deu o meu marido de volta. E eu louvo a Deus, esse Deus que ouve e que responde orações. Ele diz assim, no livro de Hebreus, olha só, querido, olha só a palavra de Deus para você hoje, nesse momento. Ele diz: aproximemos com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemos, acheguemos ao trono da graça. Eu quero desafiar você nesse momento, que você se achegue ao trono da graça em clamor, em adoração, e clame a esse Deus, busque a esse Deus, rasga o seu coração, rasga o seu coração diante de Deus e diz: Deus, muda este decreto contra a nossa nação, muda este decreto contra o nosso povo, que o povo se converta a Deus, que o povo se humilhe, que o povo se arrependa, que o povo busque a Deus. E eu creio que Deus vai reverter essa situação. Um dia eu orando ao Senhor, e eu buscando ao Senhor, o que o Senhor tem? E eu questionando a Deus: Deus, o que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, para a nossa família, nesse tempo? Está tão difícil, Deus, está tão difícil. E Deus me deu uma palavra. Eu abri a Bíblia e tinha umas anotações no rodapé da Bíblia. E o Senhor falou comigo através dessas anotações. Ele disse assim: você, sua família, filhos e netos, todos estão no lugar certo e no momento certo. Estão vivendo esse período da história para um momento como este, a fim de proclamar o reino de Deus e cumprir o seu plano. Ou seja, assim como Esther estava ali na Pérsia e ela foi levantada, Deus ouviu o clamor daquele povo, e aquele decreto foi criado um novo decreto, foi dado um novo decreto de vida. Porque Esther aproximou-se do rei e ela pediu, ela clamou. Querido, aproxime do rei Jesus, se achegue a esse Deus maravilhoso, mas aproxime com fé, com confiança, com a certeza de que Ele é misericordioso e pode reverter essa situação. Ele pode decretar vida, fazer um decreto de vida, um decreto de alegria, um decreto de festa, um decreto de regozijo. Basta que você busque, basta que você clame, basta que você interceda a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua nação, pelo mundo todo. É tempo
de buscarmos a Deus, é tempo de clamarmos a Deus, é tempo de nos achegarmos a Deus. Nada vale a pena, apenas que os nossos olhos possam ser tirados das circunstâncias e voltados para aquele que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da sua vida, depende dEle. Que você possa refletir nesse tempo de pandemia, nesse tempo de angústia, nesse tempo de sofrimento, que os seus olhos possam estar voltados para Ele, que os seus ouvidos possam ouvir as palavras dEle. Eu desafio você a ler a Bíblia, a buscar a Deus, a clamar a esse Deus, para que Deus possa reverter esse decreto de morte em decreto de vida. Depende de mim, depende de você, clamarmos, buscarmos e intercedermos a Deus. E Ele é Deus que prometeu estar conosco até o fim. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos declarar a nossa dependência total e exclusiva do Senhor. Nós não temos outro Deus além de Ti. A nossa esperança está firmada nas Tuas promessas que não falham. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor, e o Senhor diz: olha, se eu enviar uma espada, se eu enviar fome, se eu enviar peste, mas se vocês clamarem, se vocês se humilharem, eu vou dar a vitória, eu vou dar a bênção, eu vou trazer a cura, a restauração, Pai. E é firmado nas Tuas promessas que não falha, que hoje nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo, cada um fazendo algo determinado pelo Senhor. Que nós possamos cumprir os propósitos e os planos do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos entender que nós fomos chamados para esse tempo, para este momento, para anunciarmos o reino do Senhor, para anunciarmos as boas novas de salvação. Meu Deus, que esta pessoa que está nos assistindo neste momento, que ela tenha um entendimento. Não é o medo da morte, é o medo de partir sem estar com o Senhor. Muito pior do que a morte é partir sem ter o Senhor no seu coração. Dê essa oportunidade. Salva, Senhor, salva, cura, liberta, restaura. Abençoa as famílias, abençoa os lares. Deus querido, entra, Senhor querido, com a Tua providência. Entra, Senhor, com a Tua unção. A unção que cura, a unção que liberta, a unção que restaura, a unção que salva. Pai, nós queremos aqui declarar a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada família. E que nós venhamos, meu Deus querido, mudar a história. Em vez de tristeza, alegria. Porque o Senhor é Deus que cuida de nós, e nós firmados na Tua proteção, Senhor querido, que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Querido, você que está me assistindo, não é por um acaso que você parou, e eu quero dizer para você, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Mas se o Senhor nos chamar, nós estamos preparados para encontrar com Ele. E a eternidade, você vai passar a eternidade ao lado de Deus ou longe de Deus? Faça a escolha certa. Escolha estar com Cristo aqui na terra, para um dia estarmos com Ele no céu em glória. Deus te abençoe.